Felipe Cavalieri. Oferecimento TED Marketing, a agência dos pequenos negócios. Está começando mais um episódio do TEDcast, um programa de entrevista com pequenos... Fala galera, beleza? Começando mais um TEDcast aqui, Felipe Cavalieri. Hoje eu estou recebendo um convidado especial aqui da cidade de Bauru, mais um empreendedor da cidade, mais uma empresa disposta a desbravar esse mercado aqui do interior paulista. Estou falando aqui ao lado do Vitor Luiz Svízero, proprietário da lavanderia Lavise. Tudo bom, Vitor? Tudo bem, Felipe. Tudo certo, querido. Seja bem-vindo aqui ao TEDcast. Primeira vez aqui no estúdio. Primeira vez no estúdio e primeira vez num podcast. Que legal, cara. Você já gosta de assistir podcast? Eu escuto muito podcast. É. Muito. Posso até contar isso para vocês, mas assim, enquanto eu estou no meu trabalho ali, eu aproveito para me atualizar de informações, dar risada, tudo via podcast. Que legal. Aí, ó, você que gosta de podcast, deixo já o convite aqui para conhecer o trabalho do TEDcast aqui no YouTube, no Spotify e nos cortes também nas nossas redes sociais. Hoje o papo vai ser... A gente vai lavar a roupa suja aqui, né, Vitor? É isso aí. É um bom trocadilho, mas é isso aí mesmo. A Lavise é o que eu mais faço. Especialista em lavagem de roupa suja. A Lavise, para quem não conhece, é uma empresa daqui da região. Está localizada, muito bem localizada aqui em Bauru, né, numa área de boa concentração de pessoas. E é uma lavanderia rápida, né, Vitor? Explica pra gente como funciona o trabalho lá na Lavise. Então, Felipe, Lavise, na verdade é uma lavanderia de autosserviço, né? Eu chamo de lavanderia self-service, eu acho que a pessoa está mais acostumada com esse nome self-service, mas é a mesma coisa, tá? São essas lavanderias que, acho que quem está ouvindo aí, o nosso ouvinte, já deve ter visto aí nas maiores cidades, que você mesmo faz o teu serviço, né? Que veio, enfim, dos Estados Unidos, né? Isso já existe há muito tempo lá e está começando agora, eu acho que um processo maior de expansão aqui no Brasil, né? Você leva a sua roupa, lava, seca e tem toda uma faz o pagamento ali. Aí. É bem prático, né? A gente está vendo ali nas imagens, o pessoal faz o acerto ali na maquininha do cartão mesmo, coloca, a máquina abre, né? Assim? É bem simples, tá? Eu vou te falar que assim, os passos de uma lavanderia de autosserviço é você ir num totem, escolher a máquina disponível, fazer o pagamento, colocar a roupa dentro da máquina e apertar o botão iniciar da própria máquina. Então né, vamos dizer que é uma automação ali que já envia um pulso, né, da própria máquina, vamos dizer, no meu caso da Estônia ali, né, maquininha de pagamento, manda para a máquina de lavar ou para a máquina de secar e coloca a roupa, aperta iniciar. Agora todo sabão, amaciante, isso aí é automático já. A pessoa não precisa se preocupar com isso. Você tem as duas máquinas, é isso? Você tem a máquina de lavar e a máquina de secagem? Eu tenho 3 conjuntos, Felipe. 3 conjuntos? Eu tenho 3 conjuntos da máquina de lavar e secar. A gente chama de stack, conjunto stack. Né, que são conjuntos, eu uso uma marca americana na minha lavanderia. São máquinas importadas. Que legal. Então a pessoa ela sai de lá com a roupa pronta já. Exato. A ideia é essa, né? A ideia, quando a gente fala em lavanderia de autosserviço, até se você me permitir falar um pouquinho da onde que eu tive essa ideia, Fica à vontade. Como eu já tive a experiência de morar fora, então eu já tinha usado isso no exterior, né? Nos Estados Unidos especificamente, e num determinado momento da minha vida eu estava buscando alguma coisa para eu abrir como negócio. Eu fui numa feira de franquia, vi e me interessei. Aquilo me resgatou um negócio, assim, eu vi as franquias que estavam vendendo, mas eu não parti por esse lado, né? Eu comecei a estudar esse mercado, eu abri por minha conta, e o que na verdade ela traz como, vamos dizer, benefício aí e vantagem para a pessoa, né? Além de você ter 3 máquinas, normalmente 3 máquinas disponíveis para você ali, então, quer dizer, você não precisa aquele processo na sua casa, você tem que lavar uma máquina, depois a segunda, depois a terceira. Ela é muito mais rápida, né? A máquina de casa, ela normalmente faz a lavagem, vamos colocar numa média de 1h20 a 1h30. A nossa máquina em meia hora, ela faz a lavagem, né? Ela gasta muito menos água, tá? Uma máquina hoje que a gente chama de top loader caseira, né? Aquelas que abrem por cima, ela gasta mais ou menos 120 litros de água, enquanto a nossa máquina profissional gasta mais ou menos 60, tá? Mais rápida, mais econômica, ela é melhor, ela preserva mais o tecido, porque a gente está falando de um produto, né, profissional. A gente trabalha com os insumos, né, sabão e amaciante profissionais também. Então, nesse sentido,
você ganha em tempo e para secar, o que parece engraçado, mas todo mundo acha que a secadora, o benefício dela é só secar, que obviamente isso é intrínseco, né? Mas o que eu tento passar para os meus clientes é que a secadora, a roupa sai praticamente pronta para usar, ela não precisa ser passada. Poxa, Ela isso sai aí quentinha. já. Isso aí você já ganhou o coração aí da galera, né? Fato, faço o convite para quem, né, quiser passar e conhecer a nossa lavanderia e fazer o teste. Eu devolvo o dinheiro se a pessoa levar a roupa lá. Obviamente, eu não estou te falando de roupas de tecidos muito... Linho, por exemplo, uma coisa mais. Exato, uma coisa muito elaborada. Mas essa roupa nossa do dia a dia, de algodão, de dry fit, roupa de academia, além de ela sair passada, ela sai super quente e mata as bactérias, né? Porque ali ela roda aí a mais ou menos 75 graus, né? Então, é só alegria. Em 75 minutos você lava, seca as roupas e mais um tempinho para você dobrar ou colocar num cabide ali, você está com as roupas prontas, né? E uma pessoa sozinha, que, vamos dizer assim, você disse que você tem 3 kits, né? Sim. Lavadora e secadora. Uma pessoa que chega na Lavise lá, sozinha, não tem nenhum outro cliente, ela pode usar as 3 ao mesmo tempo? Não só pode, como deve. Então, ou seja, coloca uma roupa clara numa máquina, uma roupa colorida. E uma roupa de cama. Poxa, e em 70 minutos ele tá 75, 1h15. 1h15. Tempo de ligar, como eu tenho Wi-Fi ali, eu já até falo para os clientes, traz o seu fonezinho de ouvido, caso você não queira atrapalhar ninguém. Tem o Wi-Fi, liga sua série preferida ali. Pô, sintoniza no YouTube aqui o TEDcast. Já nossas entrevistas aqui tem uns 40 minutos, dá pra você assistir 2. Exato. Pô, 2 entrevistas vão dar exatamente o tempo da lavagem e secagem e você vai estar pronto para levar a roupa embora. Acabou. Aí, ó, olha só. Fica a dica aí pra galera, hein, ó. Vamos conhecer esse trabalho. É coisa americana, europeia, né? O pessoal tem costume de nem ter lavanderia em casa. E aqui no Brasil a gente tá com apartamentos cada vez menores, área de serviço cada vez menor. É uma alternativa, né, Vitor? Então, quando eu entrei nesse mercado, obviamente, a gente tem que ter a base e os porquês, né? Da gente fazer um investimento e por que a gente acredita nessa questão toda. Porque a gente vê que cada vez mais a gente está fazendo as coisas o ser humano busca praticidade, que é as coisas mais rápidas, né? E quando a gente pensa em lavar roupa, quando a gente fala numa família de 4 pessoas, uma pessoa gasta fácil um final de semana lavando roupa. É uma máquina que você lava e depois coloca isso para secar, lava a segunda maquinada, põe isso para secar, lava uma terceira maquinada. Então, assim, aí tira aquilo, está ressecada aquela roupa, precisa colocar num local, num espaço lá e depois 1 hora vai passar. Então, quando a gente pensa, né, às vezes o cliente fala assim, nossa, mas eu vou ter que ficar esperando, é 1h15. Cara, 1h15 você tem tudo pronto. Pois é. Praticidade. Você ganha tempo, né? Hoje o tempo nosso é a coisa mais escassa que a gente tem, né? Sim. A gente é cheio de informação, cheio de coisa para fazer, a vida é super corrida. Então ela cabe exatamente não só para essas pessoas que moram em apartamentos pequenos, que também é um grande público nosso, né? Mas a gente tem muito solteiro, né? Que o cara vai lá, enfim, muitos maridos solteiros, muitas pessoas que não querem ficar fazendo esse serviço em casa, quer ganhar tempo. Você está pensando numa família grande que às vezes a mãe passa de manhã, larga as 3 máquinas cheias, vai para casa, leva o filho para a escola, a hora que volta já deu tempo de lavar, aí põe para secar, já leva mais 45 minutos para secar, passa num local que ela precisa passar, leva alguma entrega, faz um mercadinho rápido, enfim. É isso, é fazer agilidade, né? Ganhar tempo. Pois é, e a gente percebe, né, Vitor, que é uma demanda cada vez maior, né? A gente costumava ver isso em São Paulo, né? Sim. Eu lembro de visitar familiares e tal, e você via até lavanderias compartilhadas em condomínios e tal. E agora isso está chegando aqui para o interior, né? Eu tenho notado que você tem a Lavise, mas tem outras autosserviço aqui na cidade. Como que você tem observado esse movimento aí? Eu falo concorrência, mas acaba sendo um mercado se abrindo também, né? Tem sempre quem acha que a concorrência é um cara que vai tirar uma fatia do seu bolo, né? Vai ganhar uma fatia. Existe, óbvio que existe isso. Mas eu penso
minha cabeça é totalmente diferente. Eu penso que ainda é um mercado imenso a ser explorado, porque poucas pessoas conhecem esse tipo de serviço e assim precisam dele, né? Então é tanta gente que se um dia for e que eu tenho isso na minha vida, né? Quando eu estou na lavanderia eu também faço a lavagem das minhas roupas e também lavo para fora. É tanta gente que vai lá para conhecer e se encanta e fala: nossa, por que eu não conheci isso antes? Por que eu não dei essa... Né? Teve uma cliente que me mandou uma mensagem hoje que eu fiquei super contente, que ela foi lá para lavar os lençóis e ela viu a praticidade, ela usou todas as máquinas, ela estava com um monte de lençol que ela queria guardar, que ela acha que não vai fazer mais frio e aquela coisa toda, então levou edredom, coberta e tal. E ela acabou ficando assim encantada, me mandou uma mensagem hoje e falou assim: Vitor, eu queria fazer colocar no Google, né? Agradecimento, enfim, colocar lá a minha experiência com a sua lavanderia. As avaliações. As avaliações, porque, nossa, eu fiquei muito feliz, saiu um cheiro maravilhoso nas roupas, foi super prático, eu gastaria muito tempo para fazer o que eu fiz ali em questão de 1h30 e tal. Então é isso, eu acho que falta muita gente conhecer. A partir do momento que isso vai ganhando corpo e as pessoas vão conhecendo, é um mercado ainda, sei lá, na minha ideia, a ser exploradíssimo ainda. Tem muito espaço para ganhar, né? Não tem. É que a gente. É cultural isso também, né? Sim. A gente não. A cultura nossa aqui no interior, principalmente cidades quentes, né? É ter aquela casa imensa, com aquele varal gigante que a nossa avó colocava. Minha avó, por exemplo, era lavadeira, né? Vou compartilhar aqui. Minha avó lavava roupa para fora. Então vinha aqueles senhores mais atarefados e tal, e deixava aquela trouxa de roupa na casa da minha avó. E ela ia lá e lavava. Então eu lembro de crescer assim, minha infância, ficava na casa da minha avó à tarde, e era minha avó lavando no tanque, tinha máquina já para bater e tal, não sou tão velho assim. E só que tinha um varal enorme na casa da minha avó, para poder colocar as camisas e tal, deixar na goma, né, fazer todo um processo. E aí, gradativamente, né, nesses anos todos, eu tenho notado... todos nós temos notado que não existe mais esse espaço, né? Não tem. Mesmo casas modernas hoje deixam uma área de serviço muito restrita. Então, né, eu acho que essa solução que você apresenta com a Lavise acaba sendo uma mão na roda aí, que nem você falou, para pequenas famílias, para pessoas solteiras, né? Sim, exatamente, né? É isso mesmo que você falou. A gente ainda tem arraigado essa questão, né, da lavagem e secar em casa. Está na nossa, vamos dizer assim, está no nosso subconsciente, né? Memória afetiva. Memória afetiva, aquele cheiro, né, de amaciante, que, por sinal, você entra na lavanderia, você sente esse cheiro super presente, né? Mas ainda não tem essa questão cultural, que por exemplo, eu tive a experiência de morar nos Estados Unidos. Cara, não existe uma máquina, não existe nos Estados Unidos uma casa que não tem uma lavadora e uma secadora, até porque o clima lá não permite, né? Não existe varal, vai chegar no inverno lá, a roupa vai congelar, né? Então, assim, até, né, compartilhando uma questão engraçada, meus pais receberam uma intercambista em casa e a intercambista ficou perguntando: mas por que essa mulher passa a roupa o dia inteiro, né? O que está acontecendo aqui? Quer dizer, ela pegava do varal ali que minha mãe colocava depois de lavar para ela e saía usando, assim. Você vê como as coisas são culturais mesmo, né? É uma barreira mesmo. E imagina, para um americano falar em varal, tirar varal, colocar numa prancha, passar aquilo, o cara fala: mas vocês estão loucos. Não vou perder meu dia com isso nunca, né? Ou então aquela história também, né, Vitor, de tecidos inteligentes, né? A gente está vivendo a época de tech t-shirt, essa tendência, né? Eu tô com uma delas, inclusive, né? Tech t-shirt, que é esse tecido que não amassa, né? Você pode apertar ele aqui à vontade que ele... Né? Ele estica de novo, né? Ele estica, claro. Então, tudo isso vem para corroborar ainda mais, né? Essa ideia de praticidade, de fazer as coisas num tempo mais menor possível, né? Vamos gastar o menos tempo possível lavando roupa. Eu acho que tem uma série de outras coisas hoje, né, que você pode pensar que você não quer gastar tempo, que você acaba gastando tempo, que você... Né, eu tenho um robô, por exemplo, né, aqueles robôs que você... Putz, aquilo é uma maravilha. Aquilo ali é show de bola, né? De limpeza, enfim. Inventaram uma vassoura eletrônica, né? Isso aí é maravilha. Cara,
E a gente está sendo conduzido cada vez mais a isso, né? Porque cada vez mais as famílias estão tendo menos tempo, né? Então eu acho que é um caminho, né? Ainda longo a ser. É uma mudança de paradigma mesmo cultural, como a gente falou, né? Mas devagar as pessoas vão conhecendo, uma vai falando para a outra. Ela vai lá no salão de cabeleireiro e fala: amiga, eu fui, conheci um negócio que me surpreendeu, que é bacana, que é assim, assado. E eu estou apostando muito nisso, eu acredito. E vamos conversar um negócio, falando agora sobre negócios, né? Acho que é importante aqui, esse canal ele tem a proposta principalmente de auxiliar as pequenas empresas, né? Sim. A entender, enfim, eu falo pequenas com todo carinho, né? Não, É claro. pequenas empresas porque são empresas ali que estão começando, né? Estão nascendo, estão vendo uma oportunidade como você viu e estão tentando o seu lugar no sol. Uma lavanderia como a sua, onde o trabalho ele é o próprio cliente que faz autoatendimento, né? Como que você imagina ela? Como que funcionaria uma expansão? Seriam mais máquinas? Como que você enxerga essa expansão? A gente já tem, na verdade, isso muito bem traçado pelas franquias, né? Tem várias franquias aí nessa área de lavanderia de autosserviço, mas uma coisa que tem que ficar clara também, né? Se vende muito a ideia de que ela funciona sozinha, né? E não é bem assim, né? Não é bem assim. É claro, o autosserviço eu não tenho funcionários. Isso me dá por exemplo, eu estou aqui agora no meio da tarde, né? Então me dá essa autonomia de poder vir e fazer algumas outras coisas. Mas a gente tem aquela preocupação enorme de fidelizar o cliente, de ter a lavanderia sempre muito bem limpa para a pessoa que vai lá, ela ser muito, né, se sentir acolhida. Eu tenho muito essa questão do contato pessoal como um diferencial. Agora, a expansão, vamos, né, direto à resposta, é a abertura mesmo de mais lojas, aquela coisa de procurar um ponto comercial, porque nesse meio o ponto comercial ele é fundamental, ela precisa ser vista, ela precisa ser um local que você tenha um estacionamento na porta, que senão eu acho que é um serviço que não tem por que a pessoa ter que procurar um estacionamento. Então é importantíssimo o ponto, o estacionamento, a praticidade também. Se você está falando de uma cidade que você está num lugar que você vai ter uma dificuldade ali de locomoção a partir de onde você está, também acho que isso pode ser um entrave. Então tem essas questões, mas é a abertura mesmo de mais lojas. Pontos diferentes, né? Pontos diferentes e aí você conseguir lidar com as demandas do dia a dia disso aí, né? E o atendimento, uma informação aqui em off, na última vez que a gente conversou, né? O Vitor mostrou uma fórmula de atendimento que ele adota lá na Lavise e que eu, assim, tirei o chapéu para ele porque eu acho que esse é o grande atrativo de uma pequena empresa, né? Sim. É você ser bem atendido pelo proprietário, eventualmente, da empresa e ele te ajudar de alguma forma sem que isso seja um custo, né? Então, tem como você explicar aqui um pouquinho para quem está assistindo Claro. a forma com que você atende o seu cliente, o pós-venda, vamos falar assim? Então, Felipe, cara, você sabe que a gente está num mundo que é muito, né, voltado para a tecnologia hoje, né? Tecnocrata, a gente fala. Hoje a gente tem muita informação sobre tudo, né? E a gente está esquecendo um pouquinho do arroz com feijão. Um pouquinho não, muito. Né? Quando a gente fala de negócios, aí, trazendo um pouquinho para a nossa área, quando você, né, que é da área do marketing, fala em tráfego pago, você tem um monte lá de CPM, CPC, CAC, um monte de dados que te fornecem. Eu que vim também antes da lavanderia, eu sou do mundo corporativo, aí você tinha os que a gente chama KPIs, né? Os famosos que... Então, assim, é muito número, é muito dado, é muita coisa. Não que isso não seja importante, é óbvio que isso é importante. Isso é também fundamental, mas a gente esquece, acho que esqueceu do fundamental. Sabe? Olho no olho. O cafezinho. Arroz com feijão, gente. Né? Não é só você colocar um número na frente da pessoa que está ali. Existe uma pessoa antes do número. Né? Então, eu preciso aumentar meu faturamento. Como eu vou fazer isso? Eu vou fazer um número assim, assado. Gente, tem uma pessoa que está por detrás daquilo. Então, voltando, né, à tua pergunta. O que eu gosto de fazer? Sabe aquele arroz com feijão?
né? A pessoa, muitas vezes, se eu estou na lavanderia, eu gosto de olhar no olho, conversar, dar, né, boas-vindas para essa pessoa, deixar essa pessoa o máximo à vontade. Se acontece de eu não estar lá, como aconteceu aqui, cara, essa pessoa ela fez um cadastro ali, apareceu para mim o número de telefone dessa pessoa. Olha, não custa nada, eu pego esse telefone e mando um recado para essa pessoa, né? Vamos supor que você está indo pela primeira vez, Felipe. Recado simples, Felipe, boa tarde, aqui quem está falando é o Vitor, eu sou proprietário da Lavise, estou entrando em contato para te dar boas-vindas, né? Caso seja a sua primeira vez usando a lavanderia, se você tiver alguma dificuldade, eu estou à disposição para você me ligar, para você me mandar uma mensagem, né? O que você achar melhor. E seja muito bem-vindo. Estou aqui para te ajudar no que você precisar, pode contar comigo. Sabe? Falou com o cliente. E aí, nesse dia até, o Vitor estava aqui, ele falou, Felipe, dá licença que eu preciso falar com o cliente aqui. Eu já vi que ela usou aí entra a tecnologia, né? Sim. Eu vi que ela usou um componente lá da máquina que provavelmente ela tá lavando toalhas. Sim. E aí você já falou, olha, uma dica para você lavar sua toalha, usa a secagem máxima, né? Temperatura máxima e tal. Falei, cara, olha só, né? O nível de atendimento que você está entregando. Ah, cara, Felipe, assim, obviamente eu tenho comigo uma coisa, eu gosto de tratar meus clientes como eu gostaria de ser tratado. Isso eu acho que eu faço aquilo que eu gostaria que fizessem comigo no mundo que hoje os serviços estão cada vez mais difíceis, assim, você achar gente que realmente faça aquilo com brilho no olho, que faça aquilo por, né, que faça daquilo uma experiência prazerosa, né? Porque normalmente as experiências ligadas a serviços aí estão difíceis, né? Mas, cara, eu sempre tento fazer isso dessa forma. Ontem, por exemplo, eu peguei uma hora do meu dia que eu estava meio avulso, eu falei, bom, eu vou dar uma olhada naqueles clientes que são clientes meus desde o começo, né? Dos últimos, sei lá, eu abri faz 7 meses, vai dar 8 meses agora. Eu nunca agradeci esses caras, eu parei assim, do nada. Falei, puta, eu nunca agradeci esses caras, só que esses caras estão comigo desde o começo. Cara, não custa nada. Eu peguei uma mensagem assim de 1 minuto para cada um. Cara, vamos pegar teu exemplo, Felipe. Cara, só estou passando para dizer uma coisa. Você está comigo desde o começo, você está até hoje aqui. Pô, cara, só tenho que te agradecer. É difícil isso, gente. Cara, isso aí não custa nada. Eu penso assim, né? E aí você pode... Quanto tempo... A gente tem costume, e eu pelo menos sou assim, de reutilizar sempre os mesmos serviços, né? A mesma pizzaria, o mesmo restaurante. A gente vai normalmente aos mesmos lugares. Aí eu parei para pensar ontem antes de mandar essas mensagens. Pô, cara, eu peço pizza, não, pelo amor de Deus, se estiverem me ouvindo, né? É que é o padrão, né? Eu peço pizza no mesmo lugar há 1000 anos. Sei lá, eu moro no meu bairro lá, peço no mesmo lugar há 10 anos. Cara, nunca ninguém fala um obrigado. Entendeu? Ou aquele obrigado por obrigação mesmo, né? Tipo assim, a gente fala igual do McDonald's, né? Esse daqui é o seu produto, obrigado, né? Que não vale nada, né? É um obrigado autêntico que o Vitor tá falando. Sim, exato. Então, assim vão. Eu acho que é arroz com feijão, né? É você se colocar um pouquinho no lugar do cliente, você... Obviamente tem um pouco de humildade também, porque isso faz, né, uma diferença enorme. Eu sou muito grato àquelas pessoas que confiam no meu trabalho, e principalmente essas que estão comigo lá, deram esse voto de confiança desde o começo, né, bicho? Então, Poxa. É assim que eu procuro fazer, né? Do meu jeito, com a minha cara, falando no telefone, se eu puder ajudar, se eu precisar pegar o carro e ir lá também, que a pessoa está com dificuldade, eu pego o carro e vou. Se não, eu tenho uma câmera que eu consigo... Pelo próprio aplicativo do celular, hoje, eu abro a câmera, eu vejo como ela está fazendo o serviço de pagamento ali dela, porque muitas vezes a pessoa realmente tem dificuldades, né, com essa parte tecnológica, às vezes um senhorzinho, como já aconteceu mais de uma vez, eu faço tudo, vou botão por botãozinho, explico onde ela tem que apertar e... Aí na segunda vez ela já não precisa disso, né? Exato. E eu acredito que isso fideliza mais do que qualquer coisa. A gente quer tornar, na verdade, o que as grandes marcas querem, né, é que elas querem fãs, não é isso? Sim. Elas querem fãs, elas não querem só uma pessoa para falar bem da marca, elas querem aquela pessoa que vire fã, que eu quero, pelo menos, tento isso. O mundo corporativo usa o termo embaixador, né? Mas no fim das contas é um cara que recomenda, né? É um recomendador da sua empresa. E ele só vai fazer isso se ele tiver algum vínculo
afetivo também, não é Se só tiver o algum- serviço, né? Exato. Então, falando, né, voltando naquela parte de negócios, pô, é muito legal, você tem que analisar KPIs, você tem que analisar aonde você pode diminuir custos, você tem que analisar quem você pode trazer de novo, novos fornecedores ou novos clientes, ou aumentar sua carteira, enfim, tudo isso. Mas a gente nunca pode esquecer, tem um ser humano daquele do outro lado. E se esse ser humano, por algum motivo, ele virar fã seu, esse cara tá com você o resto da vida. Ele vai garantir ali o sucesso da sua empresa por muitos e muitos anos, que é o que todo mundo deseja. Fica aí, então, mais uma excelente dica de um pequeno empresário que tem ali a mesma dificuldade que você, pequeno empresário, tem aí na sua empresa, seja de qual segmento for. O Vitor está falando aqui, ó. O atendimento resolve um montão de problema. Nossa. Mas falando sobre a Lavise. A Lavise, então, tem esse espaço que fica ali na Comendador, né? Comendador 1818. Bem no cruzamento quase ali com a José Aiello. Fica próximo ali, né? Bem naquela rotatória, na Sim, verdade, sim. né? Onde você entra ali para ir para os condomínios, ali para o Tivoli, Lago Sul, tem o Barcelona também ali. Mas bem ali tem o posto, né, de gasolina, posto BR. A minha lavanderia, quem passar por ali vai ver uma lavanderia azul, né? É um local pequeno, né? Na verdade, a gente montou ali com steel frame num espaço de 3x6, né? Olha lá, vocês estão vendo aí um pouquinho São da fachada. 18 metros Né? quadrados, isso, dá para ver aí como que é a estrutura. Então, é uma estrutura enxuta, pequena, com ar-condicionado, com Wi-Fi, com uma mesa para você trabalhar se precisar. Olha lá. Se alguém for, né, tiver ouvindo e quiser ir, eu já dou até uma dica, leva um cabide, porque isso facilita muito. Você já tira da secadora, pendura do cabide, dali vai direto pro teu guarda-roupa. É o que eu faço, né? Minha esposa me dá... Nossa Senhora. Já ganhou uns pontos, né? Ganhei pontos. Meu casamento ficou muito melhor depois que eu abri a lavanderia, porque eu comecei... E é fato, né? Eu dividi muito mais serviço. E o serviço de lavanderia é uma coisa que pesa. Demais. Né? E pesava muito para ela. E hoje, de manhã, ela já saiu de casa, ela já separou. Roupa escura, clara, roupa de cama. Falou, ó, é teu. Ganhei muitos pontos lá em casa. Aí, ó, os maridões aí que estão querendo ganhar uns pontos com a patroa, já tiver propõe meio- um plano lá. A Lavise faz planos? Vocês já pensaram em fazer alguma coisa desse tipo? Plano de fidelidade? Eu falo, tipo, você pagar um valor por mês, tem? Tenho. Então, Fala um pouco pra gente, então, Ô. aqui. Então, vou falar assim, dos serviços, a pessoa... Tem, lógico, a gente falou da pessoa que vai diretamente à Lavise, né? Hoje, também, né, como eu tenho um investimento ali alto e eu também, né, obviamente, preciso fazer o meu dinheiro, como todo empresário, eu também faço serviço para fora, né? Eu tenho alguns parceiros, eu lavo roupa para uma clínica de estética e dermatologia, que eles usam aquelas toalhas, eles usam os lençóis de maca, esse tipo de coisa. Eu lavo para um cliente também que tem Airbnb, que ele tem bastante giro, ele tem alguns apartamentos de Airbnb, então eu acabo lavando. E eu estou aberto a fazer parcerias, então eu cobro uma taxa pequena para isso, tá? Eu busco, faço o serviço, devolvo, faço esse serviço de limpeza sim, sem problema nenhum. Você fala, então, uma empresa, vamos supor, ou uma família, né? Vamos pensar, empresas ou também. famílias. Fala, não tenho tempo para chegar lá na Lavise, deixar minhas coisas, esperar os 1h15. Ele consegue ainda fazer esse trabalho você faz esse delivery, vamos falar assim. Você vai buscar a roupa do cara e devolve. Sim. Cara, isso é legal, hein? Faço isso. Eu tenho clientes meus ali que muitas vezes me pedem para ele fala, não precisa me trazer, eu levo aí para você. Cara, lavo. Eu tenho uma colega ali na conveniência, eu deixo na conveniência do lado ali e falo, passa aqui que está em seu nome dentro da sacolinha, dobradinho já. Cara, a gente tem que correr atrás do nosso. A gente é pequeno empresário, né? Claro. Bicho? A gente não faz, eu não digo não nunca. A gente fala, venda por nada. a gente fala, tô no modo sobrevivência, né? Os caras, assim, o mês aqui tem que ter 30 dias, né? Então, tem que fazer tudo em 30 dias. Mas, então esse plano é um plano que você já possui, então, você já faz. Faço. E se eu, por exemplo, qual é o custo, por exemplo, eu lavar uma roupa lá na Lavise hoje, 2025, estamos em agosto, quanto que tá saindo mais ou menos
para eu levar usar uma máquina lá? Então, ó, vamos falar exatamente valores e dar aquela explicação para quem estiver ouvindo e estiver interessado em conhecer, né? A gente mede por cestos, né? Então, é um cesto que eu tenho ali de 40 litros, tá? Quantas peças você consegue lavar numa máquina? Peças de dia a dia, camiseta, calça, excluindo meia e cueca, que são muito pequenas as peças, tá? Mas vamos falar roupas do dia a dia, assim, dá mais ou menos umas 25 peças numa máquina de lavar, tá? E essa máquina a gente vai cobrar um valor de R$17,90 para lavar, já incluso o amaciante e o sabão, que são injetados automaticamente. Mais R$17,90 para secar. Então sairia mais, vamos falar para arredondar, R$35. Lavar e secar 25 peças, tá? Agora, por exemplo, se você tem peças grandes, vamos falar assim, edredom, cabe um. Né? E se for king ainda, daqueles muito grandes, realmente não cabe, né? Precisa de uma lavanderia especializada com uma máquina industrial para poder lavar, porque às vezes aparecem peças muito grandes, tá? Se falar em lençol, tá? Lençol de casal, né? Dá mais ou menos de 6 a 8 lençóis ali que dá para você lavar numa bastante. máquina. Esse valor, tá? Dependendo do horário, também tenho. Aí você me perguntou, vamos entrar nessa questão do plano que a gente não respondeu, né? Boa. Quanto mais cedo você for à lavanderia, que são os horários de menor de pico, eu tenho um valor mais baixo. Então, das 7 às 9, que é o horário que a gente abre durante a semana, até de segunda a sábado, das 7 às 9 é R$14,90. Das 9 ao meio-dia, R$15,90. Do meio-dia às 15 horas, R$16,90. E das 15 até as 22, né, que é o horário que a gente fecha, R$17,90. Tá? Planos, eu tenho, como você perguntou, combo. A pessoa pode comprar 10, 15, 20 serviços. Né? Então, tem plano mensal? Não tenho plano mensal ainda. Tá nos planos. Mas a pessoa comprando um combo, né, que são pessoas que vão lá com assiduidade, ela vai pagar muito mais barato. Tá? Se ela comprar o combo de 10, vai sair, acho que, R$14,90. Se comprar o combo de 15, vai sair R$14,50. E se comprar o combo de 20, vai ser R$14 a lavagem. Poxa. Fora isso, esse mês, aí todo mês eu mando para os meus clientes, mas esse mês a gente está com uma promoção de cashback de 10%. Toda pessoa que lavar e secar, ela vai ganhar 10% de cashback no próximo serviço. Ou seja, a cada 10 serviços você ganha um gratuito, mas eu preferi parcelar isso. Você fez 2 serviços, um de lavar e um de secar, na próxima lavagem você ganha 10%. Em cima desse valor que eu falei para vocês, né, que pode ser R$14,90 mais 10%. Tem mais 10% de cashback também, se for a secagem. Então, tem muitos planos. Tem ideia de fidelização, tem toda uma... Essa estratégia que o Vitor está falando aqui é algo que a gente comenta aqui com clientes constantemente, né? Muitos têm dúvida de como... eu quero fazer uma promoção. Dou só desconto? Cara, desconto é o jeito mais simples de você fazer qualquer campanha. Mas, às vezes, um benefício, né? Como você está falando, um cashback, ou fazer um plano de fidelidade maior, onde você... um serviço de buscar a coisa. Isso daí, às vezes, vale mais do que o desconto que você quer dar, né? Por exemplo. Putz. Ou fazer no horário que é mais interessante para você, como você tem falado. Vou dar um valor menor, mas desde que você... Eu tenho menos... Claro, a gente sabe quais são os horários de maior, né, fluxo de clientes ali, não. Então, menor fluxo, a gente tem a pessoa que procura, que realmente o dinheiro para ela, o valor é um diferencial. Então, ela ajusta dentro do horário dela, um horário para ela ir mais cedo ali, e a gente acaba, né, fazendo com que o fluxo fique mais dinâmico também. Isso daí, nossa, é maravilhoso. Eu vejo que o Vitor, desde o começo aqui, a gente batendo um papo, você estruturou isso muito bem, né, Vitor? Você pensou muito bem antes de lançar essa empresa no mercado, né? Como que você tem observado agora daqui para frente, né, para 2025? Como que você tem, vamos falar agora um pouquinho mais de propaganda, principalmente publicidade. Como que você tem divulgado a sua empresa para o mercado aqui em Bauru? Como que é a sua estratégia? Você pode compartilhar com a gente? Claro, claro. Olha, divulgação é a parte da criatividade, né? Que a gente tem milhões de formas de fazer, mas é sempre uma interrogação na cabeça do empresário, né? De como fazer isso da melhor forma.
né? E eu sempre sou um pouco contrarian nas coisas que eu faço, né? Eu acredito muito no olho, eu acredito muito em coisas que estão fora do hype, vamos dizer, né? A palavra aí que... Então a gente tem que pensar um pouquinho fora da casinha, né? Falar que nem você comentou, fazer desconto, isso é o tipo de promoção que a gente aprendeu na faculdade, que meu pai aprendeu no livro do Kotler dele lá em 1900 e bolinha. Então a primeira dificuldade é você pensar fora da casinha de como você fazer algo que realmente você consiga atingir o maior número de pessoas com o menor custo possível. Isso é um desafio grande, né? Você que é o profissional do marketing aqui, né? Que ajuda essas pessoas a fazerem isso. Mas o que eu tenho feito, tá? Lógico, eu tenho 7 meses também, eu ainda estou naquela fase de tentativa e erro, né? Então, a gente só aprende alguma coisa, eu acho que na prática, né? Não adianta ficar pensando muito também, não. Você tem que pensar, colocar em prática, deu certo, deu, mas saber avaliar se deu, se não deu e vai tentando. Então, eu vou falar algumas coisas que eu fiz, assim, né? Eu fiz bastante panfletagem no começo. Panfletagem no sentido de levar faculdade, né, público-alvo meu. Olha, de imprimir um monte de panfleto mesmo e falar assim, não, estou abrindo, inaugurando o negócio, vamos disseminar panfleto para tudo quanto é lugar. Eu já cheguei bater mesmo, né, tô até mais arrumadinho hoje, porque foi um dia desses hoje, né? Eu coloquei minha roupinha de trabalho aqui, uma calça mais social, uma coisinha mais bonitinha, para poder bater na porta dos empresários que têm um potencial de parceria, né? Com toalhas, com coisas mais. Existem várias clínicas de estética e tudo mais, então eu vou bater, tem um panfleto, levo aquilo e tal. Tento fazer isso no B2B ali mesmo. Já fiz tráfego pago, né? Se bem ou mal, acho que bem mal, porque eu não sou experiente na área, então para mim não deu resultado, mas porque eu sou meio turrão, né? Eu fui fazer, eu que fiz o criativo, eu que fiz enfim, toda a linguagem ali de uma expertise que eu não tenho, eu tentei fazer, mas o orgânico também, eu voltei agora a fazer as minhas postagens no meu Instagram. Eu tenho dentro da minha loja lá o meu QR Code de Instagram. Nos meus panfletos tem o QR Code de Instagram. Eu tenho muito essa coisa de trazer o cliente pro Instagram e eu tenho muito essa coisa também de ter o meu cliente no meu WhatsApp, né? Que é aquele cliente que eu quero fidelizar, que já foi na minha lavanderia e não tem porquê eu não ter um contato mais direto com esse cliente, para ele saber as coisas. Todos os meses a gente faz uma promoção diferente. Então divulga, como eu te falei, que esse mês eu estou dando cashback, mês que vem... vou dar um spoiler aqui, né? Mas mês que vem é o início da primavera. É o fim, talvez, do inverno. Então eu tenho que pensar alguma coisa. As pessoas vão... É aquela época que as pessoas provavelmente vão voltar a guardar as roupas de inverno. E muitas pessoas querem guardar isso cheirosinho, limpo. Então eu vou por esse caminho. Não pensei ainda exatamente o que eu vou fazer, mas eu acho que é por aí. Você vai direcionar a sua campanha de promocional para uma sazonalidade aí da mudança de estação. Não, todo mês, tá? A gente eu tenho um calendário de varejo, a gente pensa nisso também. Uhum. Cada mês tem a sua particularidade, né? E isso o ChatGPT ajuda muito também. Se você souber conversar bonitinho com ele, ele te dá muita ideia. Mas cada mês tem a sua particularidade. Então a gente explora isso, tanto com os clientes que a gente já tem, que já entraram na loja e já conheceram o serviço, né? Como aqueles que a gente falou que precisam, mas não conhecem, né? Então a gente tenta trazer esse cliente também dessa forma. Agora, poxa vida, a maior dificuldade é você realmente ter esse insight de como fazer essa pessoa chegar até você e conhecer o teu serviço. Isso é o grande desafio nosso, né? É o desafio que a gente observa em praticamente todas as empresas, né? Tirando a Coca-Cola, que está em todo lugar, mas as pequenas empresas não têm condição, né, de fazer isso, atingir todos os públicos ao mesmo tempo, em todos os lugares, isso é impossível. Então você tem que fazer seleções, né? Você tem que escolher e, como você falou, é tentativa e erro. Aqui na agência também é assim. Sim. A única diferença que eu vejo grande, né, a gente tende a errar menos. Né? Você ganha um tempo extra aí, porque a tentativa e erro ela é mais rápida. Mas ela também acontece, porque
mercado está sempre mudando de personalidade, né? As pessoas estão mudando de interesse muito rapidamente. Hoje em dia, a gente está gravando isso aqui, eu vi um post muito interessante, não sei se você chegou a olhar, o pessoal publicando a morte do morango do amor. Não, Você mas viu? já imaginava que isso ia acontecer, cara. O pessoal falou assim, olha, Já. durou um mês, né? Tipo assim, o Já hype. imaginava. E o pessoal falou assim, cara, foi uma sacada também, achei muito boa. Por quê? Porque é realmente assim, um dia tá em super alta, só se procura isso, Muito louco e um isso. mês depois não tem ninguém, ninguém mais quer. É muito louco isso. Quando a gente pensa, quem teve essa sacada, por que teve, a gente não sabe, mas que virou um hype. Cara, eu conversando com um amigo meu, né, num dia num churrasco, ele falou, cara, minha irmã tem uma doceria. Aí ele falou assim, ó, só hoje ela vendeu 50 morangos do amor a R$20. Olha. Eu falei, como assim, cara? 50, R$20 é R$1.000 de faturamento do dia. E aí você fala assim, cara, é uma coisa que tem que aproveitar, porque todo mundo sabe que esse hype vai e volta. E eu já falei assim pra minha esposa, eu não vou comprar esse morango do amor agora não. Daqui 2 semanas o hype cai, de 20 vai cair para 15, de 15 vai cair para 10. A hora que tiver 10 conto eu compro isso aí, eu experimento essa desgraça. Porque a gente sabe como é que o mundo vai, como é que o mercado vai agir, né? Mas eu acho isso maravilhoso, porque assim, vamos falar assim, no senso comum, seria falar assim, nesse mês passado, várias docerias mudaram o seu jeito de fazer doce. Começaram a comprar os insumos, né? O morango subiu de preço nesse período absurdamente. Então você fala assim, cara, eu vou abrir uma doceria especializada em morangos do amor. Em um mês acabou o hype. Então é importante pro empresário, né, também ter esse feeling de entender que existem coisas que são temporárias, né, ondas para surfar, e tem outras que são necessidades constantes. Falando aqui da Lavise, lavar roupa, pode mudar a roupa, mas que ela vai precisar lavar, até que a roupa se torne descartável, como um papel, vai precisar lavar e secar. Você tocou num ponto, Felipe, que, claro, quando a gente está fazendo nosso business plan ali, né, para poder abrir lavanderia, uma das perguntas que eu mais ouvi, assim, dos amigos, das pessoas próximas, assim, será que isso aí não é a nova paleteria, não? Será que isso não é a nova não sei o quê? Eu falei assim, olha, se for, exatamente o que você falou, pode ser que seja uma paleteria, mas se for, pessoas precisam lavar roupa. O pior que pode acontecer é eu precisar correr atrás e lavar roupa por minha conta, e aí eu contrato alguém para usar, eu faço serviço de entrega, mas lavar roupa é serviço praticamente essencial, como comer. Sim. Né? Todo mundo tem que fazer isso em algum momento do seu dia. Então, a paleteria não, é um supérfluo que dá para você viver sem. O morango do amor também. O morango do amor também. Mas é desse ponto que eu cheguei. Eu falei, não, vou abrir um negócio porque realmente, se não der certo com o autosserviço, de outra forma eu vou ter a máquina lá, nem que eu leve ele lá para minha casa e abro lá um espaço para colocar as 3 máquinas e começo a fazer lavagem para fora. Ninguém vai, né? Não tenho medo de trabalhar. Esse é que é o negócio. Bacana. Bom, estamos chegando aí ao fim da nossa entrevista, infelizmente. Já, pois é, você viu só. A gente começa falando assim, não, vai ser mais ou menos uma meia hora, uns 40 minutos. Passa rápido. Rapidão. Mas você gostou de participar? Muito. Gostou? Poxa, então fica aqui o horas convite aqui. para a próxima vez você vir aqui Ficaria horas. falar mais sobre a segunda, terceira unidade da Lavise, quem sabe. Fala novamente os seus contatos aí para o pessoal guardar e dar um recadinho final, por favor. Então, bom, Lavise Lavanderia, meu nome é Vitor, se alguém quiser me mandar um WhatsApp, 14 991 844666 é o meu telefone e o WhatsApp. Fica ali na Comendador José da Silva Marta, um pouquinho para frente do Filho da Fruta, quem conhece ali, você passa o trilho do trem, passa o Filho da Fruta, sentido recinto. Está logo à sua direita dentro do posto, né? Tem estacionamento ali para 3 carros, pode ir, será muito bem-vindo. Se viu no podcast, fala que viu no podcast, que eu vou ficar mais feliz ainda. E, cara, meu recado poxa, você me dá essa liberdade, ter liberdade é difícil, né? Você não sabe para onde focar, mas o meu recado a minha experiência assim, de negócio, né? Como eu tenho quase 47 anos agora e eu trabalho no comércio desde os 20, 19 anos, a experiência do cliente eu acho que é o que mais vale para mim, né? Você
saber que a experiência do teu cliente ela foi muito bem proveitosa e ele saiu dali satisfeito. Eu acho que esse é o ponto de partida de todo a pessoa que quer entrar em negócios, né? Muito mais do que, como a gente conversou aqui, dados, pensa muito em faturamento, pensa muito em muita coisa, mas eu, pelo menos, coloco a experiência do cliente, satisfação pessoal com aquilo que eu estou fazendo em primeiro lugar, que hoje está muito escasso, né? Hoje a tecnologia está tomando conta da vida de todo mundo, então cada vez menos a gente tem olho no olho, a gente tem pessoas apertando sua mão, as pessoas sendo gentis, as pessoas sendo honestas, transparentes. Então são valores que eu trago comigo, que eu trago do meu berço, que meu pai me passou, minha mãe me passou, e que são os valores que eu gosto de ter, né, nas minhas relações, tanto pessoais como nas relações de negócios, né? Então é isso que eu acredito. Legal. Ótima mensagem para quem está pensando em empreender e quem já está empreendendo, seguir por esse caminho, porque tem mais chance de dar certo. Brigadão, Vitor, por ter vindo aqui. Obrigado, Felipe. Valeu. Você que está aí acompanhando o TEDcast, não deixe de dar um curtido aqui no vídeo, compartilhar com os seus colegas. Você que está pensando em abrir uma lavanderia aí, pode mandar para alguém. E também acompanhar o nosso trabalho no Spotify, também no perfil do TikTok, no Instagram, enfim, vocês que já conhecem. Se você também deseja fazer uma entrevista aqui no TEDcast, entre em contato comigo, a gente combina. Vai ser um prazer receber vocês aqui, tá joia? Até a próxima, um grande abraço. Está começando mais um episódio do TEDcast, um programa de entrevista